Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do módulo Panorama do Antigo Testamento. Nós estamos olhando para o Antigo Testamento e tentando entender a teologia do Antigo Testamento à luz do próprio texto. Claro que esse é um panorama rápido, são apenas 3 aulas e essa é a nossa terceira e última aula. E nesta aula nós vamos ver o centro do Antigo Testamento, considerando que muitas pessoas têm dito ultimamente que palavra de Deus só pode ser o Novo Testamento e só os evangelhos, aquilo que Jesus disse nos evangelhos. Mas o que é a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus. O Paulo vai dizer que toda a escritura é inspirada por Deus ou divinamente soprada por Deus e por isso ela é útil. Então, as escrituras falam a respeito de Jesus. Exatamente por isso ela é a palavra de Deus. E o Antigo Testamento aponta para Jesus. Uma das grandes dificuldades que muitos pregadores, muitos leitores do Antigo Testamento enfrentam é encontrar Jesus no Antigo Testamento. E é isso que nós vamos fazer nesta aula de hoje. Vamos dar um mapa para você trilhar e você conseguir encontrar Jesus no Antigo Testamento. Eu sou o professor Carlos Adenei, você está na minha sala e vamos para a nossa aula. Seja muito bem-vindo à nossa terceira aula do módulo Panorama do Antigo Testamento. Eu sou o professor Carlos Adeneir e esse é um oferecimento da EAT, Escola de Aprendizagem Teológica Paraíso. Vamos, então, tentar entender o Antigo Testamento. A primeira questão é que a Bíblia é a palavra de Deus. O que é a Bíblia? A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela não se torna a palavra de Deus quando lida. Ela não se torna a palavra de Deus quando eu sinto alguma coisa. Não há o efeito Cristo, como dizia Karl Barth. Não existe efeito Cristo. Isso é barthianismo, né? Não é cristianismo. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Você ouve pessoas dizendo assim, a Bíblia aberta é a palavra de Deus, mas fechada ela é um livro como qualquer um outro. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. Porque conhecendo ou não as Escrituras, o que está registrado nela é palavra de Deus. E eu terei que prestar conta daquilo que está, das leis, das determinações de Deus nas Escrituras, porque ela é a palavra de Deus. E é isso que nós entendemos que é a Bíblia, a palavra de Deus. E essa palavra de Deus, ela é inerrante e inspirada. Inerrante não em suas cópias, mas ela é inerrante em seus autógrafos, ou os originais eram inerrantes. As escrituras não erram, e ela é inspirada por Deus. Paulo vai dizer isso lá em Timóteo, né? Toda a escritura é inspirada por Deus e o termo Theospneustos é um termo possivelmente criado pelo apóstolo Paulo, porque você não tem isso em nenhum outro lugar do Novo Testamento, nem na literatura secular. Possivelmente Paulo tenha criado essa palavra, e ele era um erudito, então possivelmente ele tenha criado essa palavra, que é traduzida para a gente como inspirada. E talvez a melhor tradução fosse soprada por Deus. Deus sopra as escrituras. Então a Bíblia, ela é o hálito quente de Deus. Exatamente por isso ela não contém erros. Quando eu leio um texto e encontro algum erro nesse texto, eu devo ler esse texto novamente, porque possivelmente eu li o texto de forma errada. E aí a questão do inspirada, ela é soprada
pelo próprio Deus. E é fabuloso, porque a Bíblia não é uma coxa de retalhos. São 66 livros, divididos em 2 testamentos, Antigo Testamento e Novo Testamento, que foram escritos durante 16 séculos por mais de 40 autores. Mais de 40 pessoas escrevendo as escrituras, e ela não se tornou uma coxa de retalhos. Há uma linha e você consegue perceber a coerência das escrituras. Por quê? Porque ela tem um único centro, ou um único assunto. Ela trata de uma coisa, João 5,39. Examinais as escrituras, se julgais ter nela a vida eterna, porque são elas mesmas que testificam de mim. Qual é o centro das escrituras? O Senhor Jesus. O centro da Bíblia é o Senhor Jesus. Vamos ver isso num gráfico aqui. Nós temos, então, o Antigo Testamento, os 39 livros do Antigo Testamento, e a revelação ela é progressiva. Todas as informações são dadas de forma embrionária lá no início, e ao longo da revelação nós temos uma evolução desta revelação de Deus. Exatamente por isso nós temos esse cone aqui representando o Antigo Testamento. E aí o Antigo Testamento anuncia um evento, que é Jesus Cristo. Tudo aponta para Jesus. E aí você tem Gênesis 3,15, quando fala do descendente da mulher ou da semente da mulher, que esmagará a cabeça da serpente e essa lhe ferirá o calcanhar. E você percebe que todos os elementos redentivos estão presentes ali em Gênesis 3,15. Exatamente por isso os pais da igreja chamavam esse texto de proto-evangelho. E ele realmente aponta, né? Ele é o início ali embrionário do evangelho. E o que é o Novo Testamento? O Novo Testamento conta a história, e o restante do Novo Testamento, a partir de Atos, nós temos a explicação dessa história apontando para o passado. Se o Antigo Testamento aponta para o futuro, o Novo Testamento aponta para o passado, a vida e ministério do Senhor Jesus Cristo. Então, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento falam a respeito de Jesus. Exatamente por isso a Bíblia é a palavra de Deus, porque ela fala a respeito de Jesus. Mas tá, então como eu vou encontrar Jesus no Antigo Testamento? Como eu posso encontrar Jesus no Antigo Testamento? E esse é o nosso tema, né? Essa é a nossa aula hoje, como encontrar Jesus no Antigo Testamento. Existem formas, e eu vou apresentar para vocês aqui 7 formas de encontrar Jesus no Antigo Testamento. Primeira, progressão histórico-redentora. O que é essa progressão histórico-redentora? A história da humanidade, na realidade, é a história da própria redenção em Cristo Jesus. E a partir do primeiro instante ali da história da humanidade, nós temos a queda e Deus anunciando a redenção em Jesus. E essa história da redenção ao longo das Escrituras caminha para um fim. E nós podemos perceber isso porque todos os eventos apontam aí, é Deus reafirmando a vinda do seu filho e a missão do seu filho em resgatar-nos ali na cruz. Então, vamos só pegar uma história bem conhecida como exemplo. Davi e o gigante Golias. O Davi é um menino que é enviado pelo pai ao campo de batalha, ou acampamento dos israelitas, para levar provisão e saber notícias. E ele vai, e quando ele chega, ele ouve um gigante, um homem muito alto, desafiando o povo de Deus. E esse homem queria um homem, esse gigante queria um homem para o enfrentar. O povo de Israel está com medo. E aquele menino que foi enviado pelo pai se dispõe voluntariamente. Ele não é soldado, então ele não tem a obrigação
de lutar contra o gigante, mas por amar os seus irmãos, os israelitas, ele se dispõe a lutar contra o filisteu. E ele luta contra o filisteu e ele vence o filisteu. E como Davi vence o filisteu? Acertando a cabeça do gigante. Séculos mais tarde, um menino foi enviado pelo pai a um campo de batalha que é o mundo. Todos estavam com medo, viviam debaixo do medo. E ele vem então, e aí o autor de Hebreus diz isso, né, que nós vivíamos debaixo do pavor da morte. E aí então ele vem e se dispõe a lutar por seus irmãos. E ele fere aquele gigante na cabeça. E eu estou falando de Jesus. Da semente da mulher, de Gênesis 3, virá um que esmagará a cabeça da serpente. Então, quando nós lemos no Antigo Testamento, ali, a história de Davi, nós estamos vendo Deus contando e reafirmando a história da redenção. E você vai percebendo isso ao longo da narrativa do Antigo Testamento. Então, o que nós temos é o início do Antigo Testamento falando sobre a criação, e essa aponta para os atos redentores de Deus em Cristo. Então todo o Antigo Testamento vai apontar para isso, e a partir de Cristo vai apontar então para a nova criação. E aí você lembra como termina as Escrituras, Apocalipse capítulos 21 e 22, falando sobre o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém que desce dos céus para ser a morada de Deus com os homens. Então nós temos a progressão histórico-redentora, temos também promessa e cumprimento. E aí eu olho para o Antigo Testamento e vejo uma promessa, e olho para o Novo Testamento e essa promessa se cumpre ali no Novo Testamento. Miqueias, capítulo 5, vai dizer: e tu, Belém, Efrata, não és de forma nenhuma menor dentre as tribos de Israel, pois de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. E aí no Novo Testamento nós temos Jesus nascendo em Belém. Promessa e cumprimento, e eu vejo o cumprimento, e Jesus cumpre o que foi dito a seu respeito no Antigo Testamento. Sendo um texto uma promessa, o leitor pode se mover diretamente para o seu cumprimento. Por exemplo, Isaías 61. Eu tenho lá em Isaías 61, o profeta dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu a pregar boas novas. E aí, o Espírito do Senhor está sobre mim, eu tenho isso no batismo de Jesus. O Senhor o ungindo para pregar boas novas, libertar, curar. Nós temos isso ao longo do ministério de Jesus. E o próprio Jesus vai dizer isso lá em Nazaré, que hoje se cumpriu a profecia que vocês acabaram de ver. Então nós temos promessa e cumprimento. Vamos a alguns exemplos, ou um exemplo disso. Gênesis 49, versículo 10, diz assim: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. O cetro, mostrando a realeza, até que venha Siló. Siló é o enviado. Até que venha aquele que é o enviado. Aí, então, você vai lá para o Evangelho de João, no capítulo 9, e Jesus manda um cego se lavar no tanque de Siloé, ou no tanque de Siló. E nós temos o cumprimento daquele que foi enviado do Pai para julgar, para reinar e para restaurar o povo, o seu povo. Uma terceira forma de ver Cristo no Antigo Testamento é a questão da tipologia. Tipologia é um termo da teologia bíblica, mostrando que há tipos ou figuras que representam alguém, e existe o antítipo. O antítipo é justamente esse alguém que é representado pelas figuras.
E aí nós temos pessoas, instituições, eventos redentores no Antigo Testamento que apontam para Jesus. Vamos pensar em pessoas. Você tem Davi como um tipo de Cristo, você tem Moisés como um tipo de Cristo, você tem instituições, o tabernáculo como um tipo de Cristo, você tem eventos redentores que apontam para Cristo, o dilúvio, por exemplo, a arca é aquele instrumento para livrar da ira vindoura, e aí Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, vai dizer que Jesus nos livra da ira vindoura. Então temos pessoas, instituições e eventos redentores. Olha como o que o Paulo diz lá em 1 Coríntios 10, versículos 3 e 4. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. E quando Paulo fala sobre isso, ele está dizendo, está tratando, né, do povo que caminhou os 40 anos no deserto. E lá eles foram batizados, tanto no mar como na nuvem, e todos eles comeram do mesmo alimento, o maná, e Jesus vai dizer, eu sou o pão do céu, o pão vivo que desceu do céu. Eles beberam da mesma bebida espiritual, e eles bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E aí você vai se lembrar do Moisés ferindo a pedra com a vara e jorrando água ali, né? Porque a pedra é um tipo de Cristo nesse contexto. Temos também Gênesis 22, e é uma história muito conhecida e muito interessante também, quando Deus pede para Abraão sacrificar Isaque, o seu filho. E muitas vezes a gente pensa no Isaque como o tipo de Cristo. Em certo aspecto, ele é sim, mas Isaac é muito mais o tipo da igreja do que o tipo de Cristo. Por que Isaac é o tipo da igreja? Porque Isaac é um menino condenado. Quem condenou Isaac? O próprio Deus. Deus condenou Isaac à morte. E um cordeiro vai morrer no lugar do Isaac. A humanidade foi condenada à morte. Gênesis capítulo 2, Deus diz para o homem, no dia que você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente, com toda certeza, você vai morrer. E aí, então, o homem come do fruto do conhecimento do bem e do mal, e ele está condenado à morte pelo próprio Deus. Então, Deus providencia um outro para morrer no lugar desse homem pecador. Assim como Deus providenciou um animal para morrer no lugar do Isaac. Uma quarta forma é a questão da analogia. O que Deus ensinou a Israel e o que Cristo ensina à igreja. Deus fala para Israel e aí como Cristo aplica isso ensinando a igreja. As exigências de Deus para Israel e as exigências de Cristo para a igreja. Mas é fundamental observar os paralelos no Novo Testamento para a gente não sair alucinando por aí. Então eu preciso observar quais são os paralelos, me perguntar quais são os paralelos desse texto no Novo Testamento. E essa é a forma de encontrar Cristo. Mais uma, temas longitudinais. Temas longitudinais parece muito com a progressão histórico-redentora. Mas na progressão histórico-redentora, eu pego a história como um todo. Nos temas longitudinais, eu pego somente os temas e pensamentos teológicos que são desenvolvidos na narrativa bíblica. O que são esses temas? São temas que são rastreados ao longo dessa narrativa. Eu pego um tema e aí eu vou rastreando esse tema até Cristo. E vamos a alguns exemplos disso? O reino e o rei. Você tem o reino de Israel e o povo pediu um rei para que fosse adiante deles nas batalhas e que eles fossem iguais a todas as demais nações. O reino de Israel dividiu em Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte cai em 722, o Reino do Sul em 587, 586.
Então, o que nós temos é um fracasso da monarquia. Mas Deus prometera a Davi que não faltaria sucessor no seu trono. E agora vem um rei, que é o rei verdadeiro, instituir um verdadeiro reino. Um reino que não tem fim, que não se limita a questões geográficas, nem a questão de nacionalidade, questão étnica. Mas é um reino que abrange a todos. Vamos pensar no sacerdócio. Nós temos os sacerdotes no Antigo Testamento, eles foram instituídos por Deus, são chamados por Deus, mas os sacerdotes não são perfeitos. Nós temos sacerdotes que se corromperam, e aí nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer de nós em nossas fraquezas, porque naquilo que ele foi tentado é fiel e é capaz, poderoso para socorrer os que são tentados. E eu vou perseguindo esses temas ao longo da narrativa das Escrituras. E aí nós temos referência do Novo Testamento. Como o Novo Testamento interpreta determinado texto. E aí a gente pode pegar textos como aplicados a Jesus e como esse Novo Testamento aplica esses textos a Jesus. Temos aqui João 1, de 1 a 3, que diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E João está aludindo a Gênesis capítulo 1, mostrando que Deus fez tudo pelo poder da sua palavra, e a palavra é o próprio Cristo. Contrastes. E aí, como alguns eventos do Antigo Testamento, personagens do Antigo Testamento, apontam para Cristo de forma inversa. Cristo faz exatamente o oposto do que estes fizeram. Vamos pensar no Jonas. O profeta Jonas ouviu a voz de Deus, foi enviado para Nínive, mas ele foge da presença do Senhor. Jesus ouviu a voz de Deus, foi enviado ao mundo, e ele vem ao mundo para resgatar o pecador. Nós temos outros exemplos também, como Caim, Lameque, Nimrod. Todos esses são eventos invertidos, ou eventos inversos àquilo que Jesus fez. Nós temos também rituais que apontam de forma inversa para Cristo, eventos que apontam de forma inversa para Cristo. E eu posso olhar esses textos e encontrar Cristo através dessas formas que nós apresentamos aqui. Muito bem, queridos, chegamos ao final de nossa aula. Vimos 7 formas de encontrar Jesus no Antigo Testamento. Lembre-se que essas formas têm que estar coerentes com o contexto do texto. Eu não posso tirar o texto do seu contexto para que o encontrar Jesus fique mais fácil, mais acessível. Não é assim que funciona e eu não posso fazer dessa forma. Então, olhe para o texto de forma tranquila e veja no texto o que o texto fala a respeito do Senhor Jesus. Chegamos ao final de nossa aula. Quero agradecer você que participou com a gente neste mini módulo. Que Jesus continue abençoando aí a sua vida e o seu coração, e eu te espero em breve.